obrigado, viu? Bem-vindos. Jesus transforma é o tema da nossa campanha de missões nacionais que nós estamos abrindo, começando, inaugurando a partir de agora. Eu tenho uma palavra das crianças, de modo muito especial para elas, e daqui a pouco eu vou falar com elas especialmente. Mas eu queria, nessa primeira parte, falar com você, que já não é mais criança, e queria, na primeira parte da minha meditação, refletir com você sobre isso. O texto que eu quero usar, tanto para falar com você, quanto para falar com as nossas crianças daqui a pouco, é o Salmo 126, no versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E a minha palavra tem a ver com esse texto, tem a ver com o tema da campanha, mas numa ênfase diferente, numa ênfase para dentro. O que eu quero dizer para você e também para as nossas crianças hoje é que quando a gente se dispõe a ser um instrumento nas mãos de Deus, para que através da gente pessoas sejam transformadas pelo Evangelho, acontece uma transformação na gente também. E às vezes a gente pensa nesse tema de Jesus transforma, só imaginando a pessoa que não tem Jesus. E imaginando todas as transformações que Jesus pode operar na vida dela. É isso, realmente. Quando a gente vai anunciar o Evangelho, a gente está anunciando algo que vai transformar a vida das pessoas. Mas o que eu quero dizer hoje é que também acontece uma transformação na gente. Jesus não transforma só lá. Jesus também transforma aqui. O que eu quero dizer hoje é que quando a gente sai para semear, pensando em colher, e pensando em trazer o resultado da transformação que o Evangelho promove, também devemos nos lembrar que em todo esse processo, Jesus está nos transformando. Como o próprio salmista diz, olha, sair para semear às vezes é angustiante. Sair para semear, ser instrumento de Deus, às vezes é exigido um preço. Às vezes requer da gente. Por isso que ele diz, a gente sai para semear com lágrimas. E quando a gente volta com alegria trazendo os frutos. Ora, isso não é só uma transformação do que aconteceu lá. Isso é principalmente uma transformação que aconteceu aqui. Houve alguma coisa dentro de mim, houve alguma coisa no meu coração, houve alguma coisa na minha mente que, pelo fato de saber que eu fui usado por Deus para abençoar alguém e para levar alguém à transformação da vida, a minha vida é transformada. O meu coração é transformado, a minha mente é transformada. O que eu quero dizer para você hoje pela manhã é que Jesus não opera só uma transformação na pessoa que vai ser alcançada pelo Evangelho. Ele também opera uma transformação na gente. Ele amadurece a gente, ele sensibiliza a gente, ele chama a atenção da gente para coisas que a gente não estava vendo. Ele trabalha nossas virtudes, ele trabalha nosso interior. Enquanto você está servindo de instrumento para transformar alguém, você está sendo transformado. O trabalho de Deus acontece em quem você abençoa e acontece em você que é o abençoador. Então, já que a gente está falando de campanha de missões, e obviamente quando a gente fala em campanha, a gente está falando em coisas que a gente doa, em coisas que a gente dá. E às vezes a gente está falando também em sacrifícios que a gente faz.
em momentos de lágrima, de angústia. Aproveitando que a gente está falando de campanha, nós falamos aqui das ofertas das crianças, a importância que tem ver nossos filhos, desde pequenos, aprendendo a ofertar ao Senhor, a trabalhar para a causa de Deus, a envolver-se na causa do reino. Isso é importantíssimo. O que aconteceu aqui hoje, e o que vai acontecer ao longo dessa nossa campanha de missões, e muito especialmente aqui o que foi anunciado que as crianças estão fazendo, elas terão o momento dela das ofertas, terão o momento dela para pensar em missões, terão o momento delas para orar por missões. Não é só lá, na obra do missionário, que as pessoas estão sendo transformadas, as crianças estão sendo transformadas. A generosidade delas está sendo transformada. A visão de reino delas está sendo transformada. E acontece com a gente também. Por isso que quando a gente fala aqui em nós sermos dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, a gente está falando em oferta, a gente está falando em dar dinheiro, a gente está falando em fazer sacrifício para a causa de Deus, para o reino de Deus, para missões, para o sustento da nossa igreja, do que nossa igreja faz, para os horizontes que vão aparecendo sempre. Olha, ontem, e as lágrimas que a gente vai derramando nisso. Ontem, por exemplo, estava tudo certo ontem, para a gente ir lá para a Casa Viver, lá no Chapadão, para a gente fazer aquela distribuição de brinquedos para as crianças. Quando foi na sexta-feira, na véspera, a gente recebe um telefonema avisando que houve uma situação lá, sabe que é uma comunidade perigosa, e houve uma situação lá que colocava em risco a nossa ida, e a pessoa responsável lá achou melhor a gente adiar isso. Então, aí conversamos, a gente está com os brinquedos doados, guardados, e a gente vai tentar remarcar, mas dói no coração. Dá um sentimento de frustração enorme, você com tudo preparado, sabendo como vai abençoar aquelas crianças, sabendo que está levando coisas que a gente se mobilizou aqui para doar, e há um momento, uma situação, uma circunstância que a gente não tem controle de violência do local que impede que a gente esteja lá. Isso é lágrima, isso é preço a pagar às vezes, isso é frustrante. Mas nós fomos transformados porque antes desses brinquedos chegarem àquelas crianças e alegrarem o coração daquelas crianças, isso transformou a gente. Você foi lá e doou um brinquedo, você foi lá e colocou seu nome para ir lá, você foi lá e se ofereceu para ajudar. Isso está transformando você. O processo de transformação do outro é um processo que transforma a gente. A gente fica aqui, o pessoal que é responsável pelas finanças da igreja, a gente fica sempre naquela preocupação. Porque a gente lida com o voluntariado, com a generosidade de vocês. Então é claro que o mês vai seguindo, por exemplo, agora em outubro, a gente está no metade do mês, a gente tem praticamente metade do orçamento alcançado. Chegamos em 43% do orçamento do mês. Aí a gente pensa, a gente depende de conseguir a outra metade para chegar no final do mês alcançando esse orçamento, com as nossas despesas todas, com as nossas obrigações todas. Aí fica aquela angústia. E aí a gente fica fazendo esse apelo para a fidelidade, para a participação, para o envolvimento em missões, na nossa igreja, no que a gente tem para trabalhar e se envolver e operar. Mas isso está transformando a gente, essas necessidades, essas preocupações, esse apelo coletivo, essa participação comunitária. A gente saber que temos alvos e que precisamos alcançar aqueles alvos, a gente saber que precisa participar ativamente. Não é só da transformação de quem não tem Cristo que a gente está falando. A gente está falando da nossa. Porque não tem coisa que mais transforme a vida de um discípulo de Jesus, de um crente de Jesus, do que estar no processo da participação. Do que estar participando de tudo isso, envolvido com tudo isso.
querendo servir a Deus, querendo cooperar, querendo contribuir, querendo dar seu tempo, querendo dar seus dons. Isso transforma a gente. Então tá bem, o tema da campanha de missões é Jesus transforma. A gente sabe que Jesus transforma a vida das pessoas que não têm Cristo e que são alcançadas em missões pelo Evangelho. Mas o que eu estou dizendo a você é que isso acontece por causa da transformação que Jesus faz na minha vida e na sua. Por causa do nosso envolvimento, por causa da nossa doação, por causa da nossa contribuição. Por nós estarmos lá. Então, sim, às vezes a gente sai chorando, mas aí vê os resultados e volta cantando. Por que volta cantando? Porque a gente diz, eu participei disso. Eu fui instrumento para isso. Isso é transformador. Você se sentir instrumento de Deus, para Deus transformar, isso é transformador para você, é transformador para a sua visão, é transformador para a sua experiência com Cristo. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar com você, que não é criança, que está aqui no nosso culto da Barão Kids, e que está aqui, semeando conosco, participando conosco. Estamos começando a campanha de missões nacionais, a gente falou sobre a participação das crianças, nós adultos, nós jovens, nós adolescentes, nós terceira idade. Não subestimemos o poder de transformação que também acontece na nossa vida quando a gente participa, quando a gente contribui, quando a gente chega junto. Porque quando a gente olha lá no final, o resultado, a gente pode dizer, eu participei disso, eu estava envolvido nisso, eu estava nisso junto. Essa é uma grande transformação de realização interior que acontece na nossa vida. Mas tem uma outra maneira de dizer isso também, é essa outra maneira que eu quero falar. Vou pedir para a criançada vir aqui, que agora eu vou conversar com elas. Venham as crianças, sentem aqui comigo. Vamos para a feira. Vamos para a feira. Muito obrigado. Obrigado. Bom, vamos para a feira. Olha, os pais que quiserem vir com os pequenininhos também podem, é só ter o corpo atlético como o meu para sentar assim, com facilidade com elas, tá bem? Para ficar junto. Bom, eu estou falando de semeadura, agora olhem para mim aqui. Estou falando de semeadura, estou falando da gente semear, colher, estou falando da gente participar desse processo, mas principalmente eu estou falando que quando a gente participa desse processo, as transformações também acontecem com a gente. E quando a gente fala em semear e colher, a gente pensa em fruto, em coisa que a gente semeia e colhe, que a gente vai comprar na feira, mas que a gente sabe que teve gente plantando aquilo e teve gente colhendo aquilo. Eu trouxe para vocês aqui umas coisas que a gente pode colher e que também representam as transformações que Jesus faz na nossa vida, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês e vou explicar para vocês o que isso representa para a gente. Então, estamos na feira, estamos comprando. A primeira coisa que eu vou comprar é isso aqui. O que é isso aqui? Chuchu. Quem é que gosta de chuchu aqui? Gosta? O chuchu é o seguinte, ele tem uma característica que ele absorve o gosto. O chuchu não tem gosto de nada. É igual torcer pelo Flamengo, não tem gosto de nada. Certo? É aqui. É uma chuchuzada. Mas aí o que você faz? Você coloca o chuchu junto com outros alimentos que têm sabor e o chuchu absorve o gosto daquilo que tem sabor. Então, você cozinha o chuchu, por exemplo, com camarão, ele vai ficar com gostinho de camarão. Você cozinha o chuchu com carne, aquele refogado legal, ele vai pegando o gosto de tudo que está perto dele. Bom, isso aqui é a primeira coisa que Jesus transforma na gente. Nós, como discípulos de Jesus, a gente não pode ser igual um chuchu que só vai pegando o gosto dos outros e só vai imitando os outros.
e só vai fazendo o que os outros fazem, nós não podemos ser chuchu. Cristo, quando nos transforma, Ele dá um gosto especial para a gente. Ele faz a gente ter um sabor especial, para que a gente possa dar sabor à vida dos outros. A gente não pode só ficar recebendo o sabor dos outros, a gente tem que dar sabor para os outros, tem que influenciar a vida dos outros. Então, o que é que o chuchu nos ensina? A transformação que Jesus faz na gente é fazer com que a gente dê sabor, com que a gente não seja igual ao chuchu, mas que a gente possa dar sabor para a vida dos outros. Tá bem? Deixa eu ver para quem que eu vou dar esse chuchu aqui. Toma, Natália. Quer uma receita de chuchu com camarão? Eu te dou depois. Tá? Já fiz, fica muito bom. Muito bem. É isso. Deixa eu ver aqui que eu tenho mais aqui. O que é isso aqui? Cebola. Quem é que gosta de cebola? Eu vivo roubando cebola. Eu conheci uma vez uma criança que comia cebola igual maçã, assim. A cebola tem uma característica. Quando você começa a cortar a cebola, o que acontece? Você chora. Você já passou por isso? Não ainda? Então pede para sua mãe cortar a cebola perto de você. Chega lá e dá aquela respirada gostosa na cebola. Aí você vai ver o que a cebola faz. Ela faz a gente chorar. Você já tem? Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Isso aqui é outra coisa que Jesus transforma. Às vezes, a gente é uma cebola na vida dos outros. Só faz as pessoas chorarem. Às vezes, a gente, em vez de dar alegria, a gente provoca tristeza na vida do outro. Em vez de dar prazer, a gente traz desgosto para a vida do outro. Tem muito filho e muita filha que às vezes entristecem o pai e a mãe, fazem o pai e a mãe chorar. Bom, quando Jesus transforma a gente deixa de ser cebola e começa a ser uma bênção para a vida dos outros. Em vez de fazer os outros chorarem, a gente começa a ser conforto para o outro. A gente começa a ser consolo para o outro. Quem segue a Jesus, fazer o outro chorar, só se for chorar de alegria. Tá certo? Então é essa transformação que Jesus faz. Jesus faz a gente alegrar a vida dos outros e não fazer os outros chorar. Deixa eu ver para quem que eu vou dar. Toma, Pedrinho. Leva para sua mãe e fala para ela fazer um bife acebolado para você, com ovo frito cravado em cima. E me chama para comer junto, que eu vou lá. Tá bem? Vamos ver. Estou na feira, estou comprando. Isso aqui, o que é isso? Você gosta de batata? Vocês gostam de batata frita? Gostam de purê de batata? Eu adoro purê de batata. Gosto demais de purê de batata. Bom, então vamos lá. O que a batata faz para virar purê? O que acontece? Amassa ela. Você amassa a batata, amassa bem, aí ela vira purê. Então, olha só, presta atenção aqui numa coisa. Essa é outra coisa que Jesus Cristo faz com a gente. Nessa vida que a gente vive também, às vezes a gente é amassado pela vida. É um monte de problema, é um monte de dificuldade, é um monte de situação difícil, que a gente se sente exatamente isso, como se a gente estivesse sendo achatado pela vida. E aí é que vem o que Jesus faz com a gente. Uma batata achatada, ela vira o quê? Purê. E o purê fica gostoso para comer. Isso é outra coisa que Jesus faz com a gente. Quando a vida vem e massacra a gente, Jesus, quando transforma a gente, Ele faz a gente, mesmo pressionado pela vida, aqueles que são pressionados pela vida, se transformam em coisas boas para os outros. Igual a batata. Batata você bota lá no amassador, você amassa a batata, acaba com ela, mas ela se transforma numa coisa que vai alimentar, que vai ser gostosa, que vai ser boa para os outros. Então, eu vou dar essa batata para você. Você vai fazer purê com ela? Vai?
Então tá bem, senta aí. Espera acabar para depois você ir fazer o purê, tá bom? Muito bem. Então, olha, Jesus transforma, dando gosto para a gente dar gosto para a vida dos outros. Jesus transforma, evitando que a gente faça os outros chorar. A gente não é mais cebola na vida dos outros, a gente é uma alegria na vida dos outros. Jesus transforma quando a gente é muito pressionado e acaba se transformando uma coisa boa para a vida dos outros. Jesus transforma assim. Tem mais duas coisas aqui. Vamos lá, penúltima coisa. O que é isso aqui? Aipim. Sabe como é que a gente chama isso aqui lá em São Paulo? Mandioca. Lá na terra que eu cresci, chama mandioca. A mandioca tem um negócio. Você come o que da mandioca? Come o que está dentro ou come o que está fora? Dentro. Agora, o que está fora aqui, é fácil de tirar ou é difícil? Por quê? É duro. Parece, né? Você tem que... Olha só, tem muita gente que é exatamente um aipim na vida. Uma mandioca na vida. É dura. Coração duro. Sensibilidade dura. Pessoa fria. Pessoa cheia de casca. Casca grossa. Hã? Que magoso. Bom, Jesus transforma a vida da gente, tirando essa nossa casca, que às vezes a gente tem, sabe? Essa casca da raiva, essa casca da amargura, essa casca de querer machucar o outro. Essa casca endurecida que a gente tem, Jesus vem, vai tirando, e a gente vira um aipim gostoso para o reino de Deus, sem a parte grossa, sem a parte da casca, sem a parte dura. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus transforma o nosso coração de pedra em coração de... Coração de pedra em coração de aipim nada, em coração de carne. Muito bem, Jesus faz isso, transforma o nosso coração de casca de aipim em coração de miolo de aipim. Toma, vai lá fazer seu aipim, faz uma vaca atolada gostosa lá e me chama para comer. Agora a maçã. A última. O que é isso aqui? Pimentão. Ah, Pimentão. agora a gente... que Jesus transforma vidas através da gente. É sempre muito bom saber disso. Mas também é muito bom lembrar que nós também estamos sendo transformados por Jesus sempre que estamos abençoando alguém. E é dessa vez que Jesus vai transformando a vida da gente. Dessa maneira que Jesus vai transformando a gente, fazendo a gente ficar melhor. Fazendo a gente ficar mais maduro, fazendo a gente ficar mais parecido com Ele. Essa transformação nunca acaba. E a gente, quando quer ser usado por Deus para transformar o outro, primeiro precisa estar pronto para ser usado por Deus, para ser transformado por Ele. Cada dia ser transformado um pouco por Jesus. Cada dia ser modificado um pouco por Jesus. Que Jesus, então, abençoe vocês, que Jesus abençoe vocês, e que a gente junto possa ser transformado por Ele, para que a gente possa transformar outras vidas. Amém? Vamos orar, então?
Vamos orar? Pai querido, é isso que nós somos. Nós somos essa matéria aberta às transformações. Nós somos essa massa aberta às tuas modelagens. Nós somos este barro aberto à tua obra, à tua manipulação, à maneira como tu vais nos transformando. Sim, queremos ser usados por ti para transformarmos a vida das pessoas, mas também queremos que a cada dia tu vás nos transformando em pessoas cada vez mais parecidas contigo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem voltar para o lugar de vocês, é sua.